Vamos ver o versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Quer dizer, nem todos os lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e seguirão a muitos. Glória a Deus, aleluias. O versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do homem, do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. As portas, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, aleluias. E do mundo, quer dizer, é o começo, o princípio das dores. Quer dizer, está apenas começando. Muita gente fala que o mundo já está no fim. Mas não, irmãos, ainda não está no fim, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Que Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizer, eu sou Cristo, mas não são Cristo. Porque a Bíblia fala que Jesus ele não vai colocar os pés aqui mais nesta terra, porque ele já esteve aqui, meus irmãos. Então ele não vai voltar aqui mais. Jesus não vai colocar mais os pés dele aqui nesta terra. Ele vai enviar os seus anjos, mas ele mesmo vai surgir nas nuvens. Glória a Deus. Aleluia. Ele não vai mais colocar os pés aqui nesta terra, aqui neste mundo. Ele vai surgir nas nuvens. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muitos serão enganados, e muitos os seguirão também, os falsos profetas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem uma visão espiritual, não tem uma visão altiva, não tem uma visão celestial, não tem uma visão espiritual
que Deus preparou. Existem muitas pessoas, meus irmãos, enganadas por muitos e muitos e muitos. Até mesmo no nosso meio, tem pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas. Sabe, meus irmãos, porque não tem uma visão espiritual de acordo para entender. Irmão, eu conheço, eu sei que não é isso, mas Deus sabe. E aquele que tem verdadeiramente uma visão espiritual também sabe. Sabe por quê, meus irmãos? Porque mostra, porque Deus mostra. Ao chegar até nesta porta, Deus mostra, olha, aquela pessoa não está, como diz, na presença de Deus. Aquela pessoa está no pecado. Quer dizer, o diabo está enganando aquela pessoa para enganar a muitos, até mesmo santos, até mesmo escolhidos de Deus. Tem muitos escolhidos de Deus sendo enganados pelos falsos profetas. Louva a Deus com as tuas palmas. Enganados pelos falsos profetas, dizendo eu sou o Cristo, mas é nisto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. O versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É só o princípio, é só o início. O versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Muitos serão enganados pelos falsos profetas. Muitos. A Bíblia fala, muitos são enganados. E ele disse, acautelai-vos, para que não sejam enganados. Preste atenção. Veja bem. Quando alguém fala algo, não vai contender, sabe, irmãos? Mas preste atenção e procure entender. Aleluia, Deus. Será que é mesmo? Será que é eu que estou enganado? Ou esta conversa não é verdadeira? Será que esta conversa é falsa? Também temos que ter cuidado para não machucar o coração. Mas a Bíblia está falando que seguirão muitos profetas e que enganarão a muitos. Não, e não são poucos. O versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, já aconteceu outras coisas, né, meus irmãos? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aleluia, Deus. Cada dia Deus vai apertando mais. Cada dia os sinais vai se aproximando das pessoas, para que as pessoas possam, meus irmãos, a entender que são sinais do céu, para que o povo possa entender. Quer dizer, a potência do céu serão abaladas. De onde vem a chuva, meus irmãos? Vem do céu. Grande tempestade, chuvas fortes, que leva gente que perde casa, que leva carro cheio de gente. O mar transborda, leva cidades. Isso são as potências do céu. Isso é a mão de Deus, de lá do céu. Agora imagina quantos bilhões
sarai a alma, meus irmãos, daquele que estiver preparado para subir, porque nem o ser humano chega lá de carne e osso. Que Deus, meus irmãos, vai ajuntar um povo dos 4 cantos. Aquele que estiver preparado para subir. Porque ainda não é o fim. Ainda tem muita coisa para acontecer. Será que as pessoas acham que as igrejas é só para a terceira idade? Será, meus irmãos? Eu acredito que essas irmãs que tem aqui, que eu estou falando que elas são jovens, mas elas são casadas, mas são casadas jovens. O irmão também é um jovem casado. Mas aonde estão os outros? Se Jesus voltarem agora, eles estão aqui cultuando a Deus. Eles não estão olhando que está só no meio de pessoas de terceira idade, não. Esse versículo aqui, 31. E ele enviará os seus anjos. Ele não vai descer aqui. Ele vai enviar os seus anjos com rijo, clamor de trombetas, as quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele vai ajuntar um povo, preste bem atenção, desde os 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Nem aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Só que ninguém sabe se Jesus vai vir no frio, no verão, com chuva, com frio, com vento. A verdade é que todos vão ver ele surgir lá na glória. Esta é a verdade. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 5. Aleluia, Deus. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Jesus. Tudo passa. Pessoas nascem, uns crescem, se tornam adultos, envelhecem e morrem. Outros nascem, duram horas. Outros duram dias. Outros duram meses. Outros duram anos. Outros chegam à terceira idade. Tudo passa. Mas esta palavra, tudo que está na Bíblia vai acontecer. Está acontecendo. Deus, meus irmãos, Ele está fechando o cerco para que as pessoas se aproximam dele. Jesus, Ele não veio aqui, meus irmãos, derramar o sangue de graça. Ele não veio aqui para que Deus olhasse de lá do céu e ver um monte de inimigos, homens valentes, homens maus, violentos e sanguinários, pregando o filho dele em uma cruz, sendo que nada ele devia, sem pecar. Um homem que nasceu do Espírito Santo. Ele não nasceu do pecado, dos prazeres carnais, para ser, meus irmãos, pregado em uma cruz, para salvar uma humanidade. Para hoje ele vê tanto pecado na
sua frente. Aleluia, Jesus. Por isso, meus irmãos, Oh, glória. nós temos que pagar um preço e lutar pela nossa salvação e pregar a verdade. Não passar a mão na cabeça de pessoa que está no pecado e porque é minha amiga e porque é meu amigo. Não, porque na hora de ir para o céu, quem vai levar é Jesus, aquele mesmo que morreu na cruz, que foi pregado lá pelos malfeitores. Ele foi entregue para um monte de homem violento e sanguinário que não teve misericórdia dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai fazer isso hoje com o ser humano. Vai fazer hoje com um dos piores assassinos da face da terra. Para ver se a lei permite. Não. Pode ser o pior assassino da face da terra. Sabe, meus irmãos, que não permitem, porque é ser humano, porque ainda espera que ele ainda se arrependa e se torne um cidadão ou uma cidadã para a sociedade. E ninguém tem o direito, resumindo, ninguém tem o direito de apontar o erro ou o pecado do outro. Nós temos, meus irmãos, um dever, uma obrigação, é de pregar um evangelho de salvação para que as pessoas que por muito que eles fizeram, eles ainda têm o direito Glória a de uma Jesus. segunda oportunidade. Irmãos, quando eu abro a Bíblia, que eu deparo com a crucificação de Jesus, eu entalo. Eu não prossigo a leitura, eu pulo, meus irmãos, porque é como se eu estivesse vendo com meus próprios olhos. Sabe, meus irmãos, Glória a Deus, aleluia. já me aconteceu muita coisa ruim na minha Glória a vida. Jesus. Ao invés de eu fazer, eu já passei. Eu não glorio, sabe, meus irmãos, da desgraça de ninguém, porque eu já passei por muita coisa ruim na minha vida. Mas de uma coisa eu tenho uma consciência. Eu deito coloco a minha cabeça no travesseiro e agradeço a Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tanta coisa boa que o Senhor fez na minha vida. E tudo o que aconteceu, meus irmãos, na minha vida foi um aperto de Deus para me chegar até os pés do Senhor. Porque se eu tivesse uma boa vida, a minha vida inteira, eu não estava aqui, meus irmãos, falando da grandeza de Deus, de Jesus. Jamais, meus irmãos, porque eu não ia ter o conhecimento. Talvez foi por isso que Deus não permitiu que eu, uma jovem, eu tive a oportunidade de ir, meus irmãos, para o exterior. Glória a Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não hão de passar. Amém. Quem entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Louva a Glória Deus a com as tuas Jesus. palmas.